amigos do canal Redemptoris Mater. Sejam muito bem-vindos. O ano litúrgico católico sempre termina celebrando-se a solenidade de Cristo Rei, no último domingo. Esta festa é do começo do século XX, quando estavam se levantando ditadores totalitários e a Igreja diz: não, estes não são autoridades verdadeiras, mas falsas. A verdadeira autoridade é uma só, a de Cristo Rei, aquele que serve. E a Igreja nos dá uma primeira leitura extraída do livro de Ezequiel, capítulo 34, versículos 11 a 17. É uma leitura do Antigo Testamento bastante complexa, fascinante e rica. Lembremos que Ezequiel era um sacerdote do templo, que foi levado na primeira onda do cativeiro da Babilônia, por volta do ano 600 a.C., ele foi testemunha de uma catástrofe de proporções monumentais para Israel. A nação eleita por Deus para levar o seu amor a todas as demais nações e dar-lhe o louvor correto em toda parte, agora é levada para o exílio. Sua cidade é destruída, o templo é incendiado e saqueado. Ezequiel certamente percebeu como isso foi um resultado da invasão estrangeira, mas também viu como foi resultado da loucura e da corrupção por parte de tantos líderes de Israel, que eram os seus pastores e reis. Então Ezequiel profetiza, julgando-os: Ah, vós, pastores de Israel, vós bebeis o leite, vestivos de lã, matais as reses mais gordas e sacrificais, tudo isso sem nutrir o rebanho. Vós não fortaleceis as ovelhas fracas, a doente não a tratais, a ferida não a curais, a transviada não a reconduzis, a perdida não a procurais, a todas tratais com violência e dureza. Vós contribuístes para este desastre. Mas então, o que Ezequiel profetiza que Deus fará? Ezequiel revela uma das mais importantes palavras de Deus no Antigo Testamento. Vou tomar eu próprio cuidado com minhas ovelhas, velarei sobre elas. A ovelha perdida eu a procurarei, a desgarrada eu a reconduzirei, a ferida eu a curarei, a doente eu a restabelecerei e velarei sobre a que estiver gorda e vigorosa. Ou seja, minhas ovelhas foram submetidas a esses maus pastores. Assim, por falta de pastor, dispersaram-se minhas ovelhas, e em sua dispersão foram expostas a tornarem-se presa de todas as feras. Minhas ovelhas vagueiam em toda parte, sobre a montanha e sobre as colinas. Elas se acham espalhadas sobre toda a superfície da terra, sem que ninguém cuide delas ou se ponha a procurá-las. São palavras para os falsos reis. Agora é hora de um basta. É Deus mesmo que virá. De fato, Deus sempre esteve mandando pessoas para ajudar o seu povo na caminhada. Mandou os patriarcas, os juízes, os reis, os profetas. Mas agora é Deus mesmo que virá cuidar do seu povo e pastoreá-lo. E Jesus, então, no seu ministério, fala na primeira pessoa. Ele é aquele que vem pastorear o seu povo. Em João 10, Jesus declara: Eu sou o bom pastor. O bom pastor expõe a sua vida pelas ovelhas. Eu sou o bom pastor. Conheço as minhas ovelhas e as minhas ovelhas conhecem a mim. Como meu Pai me conhece e eu conheço o Pai. Dou a minha vida pelas minhas ovelhas. Tenho ainda outras ovelhas que não são deste aprisco. Preciso conduzi-las também. E ouvirão a minha voz, e haverá um só rebanho e um só pastor. Jesus não está dizendo que ele é mais um representante de Deus para Israel. Ele é o próprio Deus que vem ao seu povo. Ele está dizendo que está realizando a profecia de Ezequiel. Uma profecia que lança grande luz sobre a missão de Jesus. Pastor é o que ele é, e assim o viam. É quase impossível entender o Novo Testamento sem o ler à luz dessa passagem de Ezequiel.
Não será mais um Isaías, um Ezequiel, um Jeremias que virá cuidar do povo. É o próprio Deus. E com efeito, Jesus cura e trata dos feridos, vai às margens para trazer os excluídos, procura suas ovelhas, as ovelhas dispersas da casa de Israel. Está com os mais fracos. No seu ministério público, Jesus busca todos esses. E Jesus foi ao extremo, percorreu todo o caminho para chegar às ovelhas mais abandonadas. E pelo poder do Espírito o realizou. Desceu às maiores profundezas para alcançar as ovelhas, até a sua morte. E então foi ressuscitado pelo Espírito. É Deus que veio pastorear o seu povo. A carta aos Hebreus, no seu final, no capítulo 13, diz o seguinte: E o Deus da paz, que, no sangue da eterna aliança, ressuscitou dos mortos o grande pastor das ovelhas, nosso Senhor Jesus, queira dispor-vos ao bem e vos conceder que cumprais a sua vontade, realizando Ele próprio em vós o que é agradável aos seus olhos. Onde Jesus foi de modo mais radical o bom pastor, este grande pastor de que fala a carta aos Hebreus? Precisamente na sua jornada até a morte. Jesus vai muito além da profecia de Ezequiel, na verdade. E qual foi o seu mandamento aos seus discípulos? Ide, pois, e ensinai a todas as nações. Batizai-as em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Ensinai-as a observar tudo o que vos prescrevi. Eis que estou convosco todos os dias, até o fim do mundo. Agora, Jesus está levantando pastores conforme o seu próprio coração, que irão cuidar das ovelhas, que irão continuar sua missão, curar e perdoar e trazer de volta os que estão longe, trazê-los para casa. A casa, instituída por Jesus, é a igreja, o hospital de campanha, como diz o Papa Francisco, que quer acolher a todos os que estão feridos, para entregar todos ao seu Senhor, o Cristo Rei. Quem está sendo descrito, portanto, por Ezequiel? É Cristo Rei. Os maus reis de Israel foram suplantados por esse grande Rei, que nos atrai a todos dos mais longínquos extremos. E cada um de nós é o servo desse grande Rei. Com que se parece a realeza de Cristo? Qual a nossa participação nela? É então o Evangelho de Mateus 25 que o esclarece, na parábola das ovelhas e dos cabritos, em que Jesus é aquele que vem para o julgamento final e que dá o seu critério. Quando tive fome, me destes de comer, quando tive sede, me destes de beber, quando estava nu, me vestistes, quando estava na prisão e doente, me visitastes, e assim por diante. Hoje, o pastor das ovelhas, Cristo Rei, envia cada um de nós para esse trabalho, e é assim que pastoreamos e que participamos de sua realeza. Trazendo as leituras para o nosso dia de hoje, podemos tomar a passagem de Ezequiel para fazer o nosso exame de consciência. Podemos tomar a passagem de Ezequiel e a passagem de Mateus para fazer nosso exame de consciência. Como estamos participando da missão de Jesus? Quem sabe ao fim do nosso dia perguntamos-nos: segui hoje o mandamento de Cristo Rei? Houve pessoas literalmente com fome no meu caminho e eu as alimentei? É possível ir mais fundo. As pessoas que cruzaram meu caminho hoje tinham fome de atenção, de alguns momentos do meu tempo? Eu as alimentei? Cruzei com pessoas literalmente com sede? Ou talvez com pessoas no meu caminho sedentas de amor, de bondade, de gentileza e amizade? Eu as descedentei? Talvez Deus tenha colocado em meu caminho um estrangeiro morrendo por dentro de solidão, ou alguém que precisava de roupas, ou de proteção contra ataques e fofoca. Eu vesti essas pessoas? Eu consolei este estrangeiro? Será que tive oportunidade de visitar alguém na prisão? Ou quem sabe de ajudar alguém a sair da prisão da sua adição às drogas, ao álcool, a outras adições? Fiz estas coisas? Sempre que o fizer,
estarei agindo, exercitando o senhorio e o pastoreio de Jesus em meu tempo e em minha vida hoje, porque sou o instrumento dele hoje. Essas leituras propostas para esse domingo do tempo comum do ano A pedem que olhemos seriamente para a nossa cooperação com o Cristo Rei e que nos examinemos para ver se o estamos seguindo ou não verdadeiramente. Obrigada por terem acompanhado esta postagem. Se gostaram, cliquem em seu like, inscrevam-se no canal e acionem o sininho para receber notificação de outras postagens que venham a ser publicadas.